Olá pessoal, eu sou o professor Ivanildo JN, estou aqui com vocês novamente para mais uma aula de ciências. Essa aula de ciências nossa vai ser direcionada para o 6º ano, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Pesqueira. Convidamos você a estar sempre conosco assistindo às nossas aulas, porque nós estamos garantindo em levar para vocês o conhecimento de qualidade, a aprendizagem. Você é a nossa meta maior. Vamos à nossa aula? A nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de hoje é a importância do ozônio na Terra e os efeitos do aquecimento global. Primeiro vamos conhecer o gás ozônio. O que é o gás ozônio? Vamos para um conceito de gás ozônio. O gás ozônio é um gás que possui fórmula O3, alótropo do elemento químico oxigênio. Alguém vai perguntar, professor, o que é um alótropo? Eu coloquei para vocês na outra aula passada. Alótropo é quando um elemento químico, tipo oxigênio, ele pode formar mais de uma substância. Por exemplo, com oxigênio eu posso formar o gás oxigênio e posso formar também o gás ozônio. Então isso é chamado processo de alotropia. Alótropos, como eu tinha colocado para vocês, que está formando esses vários elementos ou várias substâncias, como eu coloquei aí também no segundo conceito. O ozônio, ele é formado quando as moléculas de oxigênio, no caso O2, ele se rompe por causa dos efeitos da radiação ultravioleta, certo? E os átomos separados combinam-se com outras moléculas de oxigênio. É um gás azul claro com um cheiro bem forte, ou seja, um cheiro penetrante. Normalmente, a gente vê assim, quando vai chover, a gente costuma dizer assim, tá um cheiro de chuva. Na verdade, esse cheiro de chuva é o ozônio que se acentua devido às descargas elétricas, através dos raios, quando vai justamente chover. Então, a gente tem essa questão do ozônio. A camada de ozônio é a região da Terra localizada na estratosfera, que é uma região da atmosfera situada entre 17 e 50 quilômetros de altitude. Lá onde se encontra o gás ozônio em grandes quantidades, é conhecido também como ozonosfera. A camada forma-se e destrói-se naturalmente, mantendo-se em equilíbrio, não tendo sempre a mesma espessura, certo? A espessura da camada de ozônio ela pode se alterar ao longo das estações do ano, até de ano para ano, pode acontecer isso com a nossa camada de ozônio. Qual é a importância que a gente tem dessa camada de ozônio? Primeiro, ela é muito importante para a manutenção da vida na Terra, pois há uma forte interação entre os raios ultravioleta do Sol e as camadas da atmosfera, certo? Outro ponto também, na verdade a camada de ozônio, certo? Ela funciona como uma capa, certo? Uma capa protetora da Terra, protegendo das radiações ultravioleta mais nocivas, no caso os raios ultravioleta tipo UVB, impedindo que esses raios cheguem tão forte, e entrem em contato com a pele, com o tecido epitelial e cause algumas doenças e até algumas destruição, no caso, na vegetação. A degradação da camada de ozônio. Gente, são pontos muito importantes que a gente vai tratar agora. Essa questão da degradação da camada de ozônio. Os clorofluorcarbonetos, certo? Que são gases que mais contribuem para a destruição da camada de ozônio. Onde é que eu posso encontrar esses gases? Principalmente, por exemplo, no refrigerador, eu tenho esse gás clorofluorcarboneto, que é um gás formado pelo cloro, pelo flúor e pelo carbono, certo? Também eu posso encontrar também esse clorofluorcarboneto nos aerosóis, desodorantes, sprays, geralmente a gente está encontrando isso. Esses clorofluorcarbonetos, eles possuem inúmeras utilizações nas indústrias.
pois não é um gás muito tóxico para o ser humano, mas para a camada de ozônio, certo? Ele é um gás muito nocivo. Os vários tipos de clorofluorcarboneto, ele chega a durar até cerca de 150 anos na atmosfera, né? Porque eles são muito estáveis. No caso, na ozonosfera, onde a incidência de raios ultravioleta é intensa, cada átomo livre na molécula destrói cerca de 100 mil moléculas de ozônio. Então a gente vê aí que os clorofluorcarbonetos, na verdade, é um inimigo da camada de ozônio, né, que causa essa destruição na camada de ozônio. As evidências do aquecimento global. Bom, nós temos aí 3, 4 evidências, podemos colocar até mais outras, 5 evidências do aquecimento global provocado justamente por essa questão da destruição da camada de ozônio. Primeiro, a temperatura média da Terra subiu cerca de 0,7 graus Celsius no último século. Os furacões só acontecem quando as águas dos oceanos ficam quentes demais. As geleiras, tidas como eternas, começaram a derreter. Enchentes e secas se tornaram mais violentas. Ondas de calor mataram milhares de pessoas, milhares de animais, milhares de vegetação, de vegetais. Outro ponto também importante, um furacão fez a sua estreia no Brasil. Quer dizer, isso são evidências que houve um aquecimento global, provocado justamente por essa destruição da camada de ozônio. Os fatos relacionados a essas mudanças climáticas. Primeiro fato, recorde de calor nos anos de 1998 aos anos 2005. Plantações entre 2000 e 2003, o mundo produziu menos grão do que consumiu em 4 anos seguidos. Ou seja, a gente está produzindo menos do que está consumindo. O preço do feijão aumentou consideravelmente a partir desses anos, devido à baixa produção. No início de 2002, certo? Placa de gelo com o dobro da cidade de São Paulo e 220 metros de espessura se desfez em pedaços na Antártida em apenas um mês, certo? O furacão Katrina devastou os Estados Unidos em 2005. Na Europa, em 2003, uma onda de calor muito acima da média matou cerca de 30 mil pessoas, certo? Outro ponto também, daqui a 50 anos, a temperatura média na Europa vai aumentar muito. E em 2004, como eu tinha falado na tela anterior, o furacão estreou no Brasil. Em 2004 aconteceu o furacão Catarina, no sul do Brasil. Uma coisa que não tinha se visto ainda. Nunca em toda a história do mundo houve indícios de furacões no Brasil, né? Nunca a gente tinha visto falar que no Brasil tinha tido furacão. Pois bem, em 2004, o furacão Katrina, aliás, o Catarina, né, parecido com Katrina dos Estados Unidos, né, o Catarina atingiu a região sul do Brasil. Quais são as previsões se continuar do jeito que está? Bom, primeira previsão. Nos próximos 100 anos, o aumento da temperatura é entre 1,4 até 5,8 graus Celsius. Você aí que está me vendo, você aí que está me escutando e que muitas vezes no verão a temperatura da gente chega a 35 graus, imagine você aumentando 5,8 graus Celsius, nós teremos uma temperatura média na casa de quase 41 graus Celsius. Isso morre animais, morre pessoas, morre vegetação, isso é um descontrole total no ambiente. Certo? Esse aumento de temperatura influencia diretamente na diminuição da produção. Se produz menos e vai continuar consumindo nas mesmas quantidades. Por consequência disso, haverá muita fome em várias regiões. A falta de alimentos causa a destruição e, por consequência, a morte. As enchentes aumentam significativamente o risco da transmissão da leptospirose
a mais conhecida como doença do rato, a incidência é muito grande, aumenta muito em relação a essa questão desse aumento exagerado de temperatura. As contaminações das fontes de água também causarão muitas diarreias, né, devido ao consumo dessa água contaminada. E o efeito estufa? Bom, o efeito estufa é um efeito natural de aquecimento da Terra. Sem efeito estufa, a temperatura média na Terra seria de menos 18 graus Celsius. Como temos o efeito estufa natural, a temperatura média no nosso planeta é de 13 graus Celsius, ou seja, uma temperatura suficiente para a gente sobreviver, para a gente se adaptar. Quais são as soluções que nós teríamos para impedir esse efeito da destruição provocada pela camada de ozônio, pela destruição da camada de ozônio? Primeiro, eu aponto aí para vocês 3 soluções viáveis. A primeira solução seria diminuir o uso de automóveis. Mas qual o obstáculo que nós temos para essa solução? A falta de transporte público de qualidade. Como nós não temos transporte público de qualidade, ônibus, trens, então as pessoas acabam utilizando muito o seu transporte particular e isso causa uma grande poluição no meio ambiente que, consequentemente, provoca a destruição da camada de ozônio. O que seria preciso para a gente atingir essa solução? Diminuir pela metade o número de quilômetros rodados em todo o mundo, certo? Segunda solução, a questão do biocombustíveis, né? O biocombustível era outra solução para diminuir. Os carros passariam a utilizar biocombustível, né? Um combustível vivo, e esse combustível é menos poluente, então isso poderia resolver em parte essa destruição. Mas qual é o obstáculo que a gente enfrenta a isso? A disputa com outros tipos de plantações. A fome também é outro obstáculo diante disso, que não deixa produzir, né, os vegetais, as plantas que poderiam auxiliar nesse processo. Claro que seria preciso ocupar 1/6 das áreas cultiváveis do mundo para essa produção de biocombustível. Infelizmente, nós não temos essas áreas disponíveis. E a terceira solução que eu aponto é aumentar a área de florestas, certo? Essa área de floresta se ajudar muito na questão da oxigenação e diminuir muito o efeito dos gases poluentes. Mas qual é o obstáculo? A grande disputa de terra com plantações, que acaba destruindo, desmatando as nossas florestas. Então, nós teríamos que eliminar o desmatamento e replantar, principalmente na Amazônia e Mato Grosso do Sul, né? Que são as 2 grandes áreas que seria responsável por essa grande permanência de oxigênio ou essa reposição de oxigênio. Se essas soluções não forem realizadas, se essas soluções fossem realizadas, nós teríamos a eliminação de 1 bilhão de toneladas métricas de carbono que seria jogado na natureza. Se essas soluções não forem realizadas, consequentemente, nós, no futuro, teremos isso aqui. Estima-se que, além do ano de 2100, gente, não está muito distante. Você que está me assistindo aí, você pode dizer, professor, 2100, nós estamos em 2021, nós temos aí 79 anos pela frente, eu não vou estar nem vivo. Imagine vocês lá, quando o Brasil começou a sua história, 1500, depois as pessoas que viveram em 1500, 1600, 1700, 1800, e essas pessoas foram passando. Você está pensando em você agora, e as futuras gerações? E os seus filhos, e os seus netos, e os seus bisnetos, que consequentemente chegaram nessa época? Né? Que mundo você vai estar deixando, na verdade? Então, estima-se que, além do ano de 2100, as alterações climáticas causadas pelo homem ainda devem continuar por vários séculos. Mesmo depois de uma estabilização do clima, o nível do mar continuará subindo durante vários milênios. Ou seja, nós estamos, na verdade, caminhando, né? Caminhando, e se a gente continuar dessa forma, estaremos contribuindo para uma grande destruição do nosso planeta.
então outras modificações ainda irão ocorrer e ocorrer em tempo bem breves, se esses eventos meteorológicos externos continuarem acontecendo. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de ciência do 6º ano. Espero que vocês tenham assimilado o nosso conteúdo, que vocês tenham aprendido. Discuta aí com seus professores os conteúdos, veja as atividades que eles vão mandar para vocês, tentem resolver. Qualquer dúvida, coloque para a gente, que a gente está pronto aqui para resolver. O professor Ivanildo José está junto com vocês nessa batalha rumo à aprendizagem. Sempre junto com vocês. Obrigado.